Olá pessoal, hoje eu vou dar uma dica para vocês de textura sobre MDF. Quando a gente tem uma placa lisa de MDF e quer dar um ar de imitação de madeira, é um recurso bem bacana. Nós vamos usar uma placa de MDF, um recorte, um aplique de MDF também, tá? O motivo são xícaras. Vamos usar stencil. Vamos usar os pincéis de cerda dura e pincel para stencil. Esse pincel eu gosto muito de trabalhar, que é o Pituá, tá ok? Pasta para modelagem, para a gente obter a textura. Tintas acrílicas. Médio envelhecedor e gel para matizar, para a gente conseguir o efeito da peça. E também vamos usar lixa, uma lixa grossa. Número 80 é a que eu estou usando, tá? Lixa para madeira, de uma espessura bem grossa. Pode ser feito numa placa para fazer um quadrinho, pode ser feita numa caixa de MDF, aí fica a seu gosto, tá? Vamos começar a aula? Vamos começar o trabalho aplicando a pasta para modelagem sobre o MDF. Não precisa ter tratamento prévio na madeira, vou aplicar direto, tá? Uma maneira bem fácil de fazer é com esse pincel de cerda dura. Se a gente usar o pincel de pelo macio, a gente não vai conseguir obter esse resultado, porque a cerda, por ser um pouco mais rígida, ela já imprime essa marca aqui, a gente chama de digital do pincel. Ela já deixa essa marquinha aqui de textura, imitando já os veios da madeira. Eu vou trabalhar como se fosse uma tinta, porém a pasta ela é bem mais grossa que a tinta. A tinta é mais líquida, né? A pasta é bem mais densa, mas dá para aplicar como se fosse uma tinta, ó, com o próprio pincel. Vou trabalhar toda a madeira assim. Essa peça aqui, eu vou mostrar hoje para vocês, eu trabalhei só dessa maneira, com o pincel, deixando a textura bem fina assim. É legal, depois que eu aplico, sempre eu começar e terminar numa pincelada só. Não é legal que eu pare assim no meio do caminho, porque vai ficar uma marca. Então eu preciso iniciar e ir até o fim, ó. Então depois que aplicou tudo, volta com esse movimento. Posso também, até com o próprio pincel, fazer um desenho aqui, ó, como se fosse um V da madeira. E a hora que a gente passar o envelhecedor, vai valorizar toda essa textura, tá? Uma outra maneira que eu posso aplicar é com uma espátula. Com a espátula, eu vou acrescentando a pasta na placa da mesma maneira, só que com a espátula. Depois eu vou fazer um movimento bem leve com a mão, de vai e vem assim, olha. Vai ficar uma textura bem mais grossa, também fica bem bacana, só que como nessa placa eu vou trabalhar com stencil, então a minha sugestão é que você trabalhe com a primeira textura, mais fina, porque quando a gente trabalha com stencil e a superfície não for muito plana, corre o risco de vazar. Né? O stencil é uma pintura muito fácil, mas corre o risco de vazar. Mas a gente tem essa possibilidade também, ó, de aplicar uma textura bem mais grossa. Posso ainda incrementar com um palito de churrasco, fazendo aqui, imitando o nó da madeira, ó. Faço o desenho, tiro o excesso, cada movimento que eu fizer, porque senão eu não consigo retirar da superfície, ó. E já vai imitar um nó da madeira aqui, tá ok? Depois que eu aplicar toda a textura, eu vou deixar essa massa secar por completo. Quando eu trabalho com a textura bem fina, a secagem é bem rápida, tá? Questão é de uma meia hora. Posso acelerar com o secador também, sem problema. Se eu trabalhar com uma textura mais grossa, o tempo de secagem vai ser bem maior e não é legal que acelere com o secador, porque a massa pode rachar, pode trincar e aí já não vou obter o efeito que eu quero, ok? Então, feito isso, vou aguardar a secagem. Essa plaquinha já tá seca. A gente agora vai começar o trabalho de envelhecimento nela. Vou trabalhar aqui com o médio envelhecedor. Esse tom aqui é o marrom café.
E vou acrescentar um pouquinho do gel para matizar, que é esse gel transparente. O que ele faz? Ele me ajuda a dar mais transparência no produto, porque o médium já é translúcido, mas eu acrescentando o gel para matizar, ele fica mais transparente ainda. E além disso, o gel ele retarda a secagem também do produto. Então eu aplico com mais tranquilidade aqui na plaquinha, ó. Não o importante dele ser assim mais transparente é para valorizar todo esse efeito que eu fiz de textura. Se eu trabalho com uma tinta simplesmente aqui, a cobertura é muito grande e não vai valorizar toda essa textura. Com essa transparência aparecem os detalhes que eu fiz. Então eu vou envelhecer toda a plaquinha. Muito simples de trabalhar, tudo à base de água. Então, facilidade de trabalhar no ambiente fechado, tranquilamente. E cria um efeito que se aproxima bem da aparência da madeira mesmo. Então, é bacana para fazer vários tipos de peça aqui. Aqui no caso a gente vai fazer um quadrinho para a área de café, mas pode fazer em revisteiro, em oratório, até mesmo em caixinhas, né? Pode restaurar móvel com essa técnica, aquele móvel que já está bem judiado. Você não precisa nem ficar lixando, removendo todo aquele excesso de tinta ou verniz que está descascando, pode aplicar direto na peça. Olha, ele já ficou com o aspecto todo envelhecido, tá? Vou aguardar a secagem, também posso acelerar com o secador, tá? Estando seca a minha plaquinha, eu vou agora fazer um desgaste com a lixa. É um desgaste bem suave, não quero nenhum exagero. E tenho que lixar no sentido que eu trabalhei a textura. Assim como eu passei o envelhecedor no mesmo sentido da textura, para lixar também eu tenho que respeitar esse sentido. Se eu lixar ao contrário, vai deixar uma marca muito artificial. E eu desgastando ali no mesmo sentido, olha, prontinho. Tá feita a textura, já com um aspecto bem diferente daquele MDF liso e daí um aspecto de agora de uma madeira mais envelhecida. Para decorar esse quadrinho, eu usei aqui dois tipos de stencil. Um com o título aqui de Café Paris e esse com uma torta, né? Escrito patisserie. E nesse mesmo stencil, deixa eu colocar no claro para aparecer melhor, eu tenho as cantoneiras. Essas cantoneiras eu não vou usar esse stencil exatamente dessa maneira. Eu vou desmembrar as cantoneiras, eu vou pôr nos cantos da minha plaquinha. Então eu vou começar pela cantoneira. Vou posicionar meu stencil no canto. Vou trabalhar com a tinta areia agora. E o pincel pituá. É legal mostrar o movimento que eu faço com a tinta. Eu pego um pouquinho da tinta, tiro todo o excesso dela e aí sim vou trabalhar com o meu stencil. Se eu simplesmente abastecer meu pincel e vier batendo, eu vou fazer com que vaze essa tinta. Outra informação importante, quando eu quero uma pintura bem fechada, com bastante cobertura, eu não faço movimento circular no stencil, eu faço movimento de batida, porque aí a cobertura é bem maior e eu vou ter uma imagem mais nítida aqui. Então, as cantoneiras eu fiz dessa maneira, batendo. Transferir para esse canto agora.
os cantos de baixo. E por último nesse. O stencil é uma técnica bem simples, mas ele valoriza muito o trabalho. Bem legal para enfeitar as peças. E a diferença dele do movimento de batida ou circular é isso. Quando eu bato, eu tenho uma cor mais forte. Quando eu faço movimento circular, fica mais fraco.